Give me the camera, please. Go. Let's go. I've never seen anything like this. This is... Ora, boas malta, bem-vindos para mais um Ponto Break. Estamos aqui hoje para falar sobre os melhores jogos e as minhas apostas para sexta-feira, dia 26 de setembro de 2025, com destaque para os torneios de Beijing e Tóquio. Temos 6 jogos e o melhor está reservado para o fim, por isso não te esqueças de deixar o like, subscrever o canal e ativar as notificações para as análises correrem bem e os gringos estarem sempre do nosso lado. Olhamos para o primeiro jogo entre Motete e Gripsport, um Motete que nos últimos 5 jogos tem 4 vitórias e 1 derrota. Já o Gripsport já não vence há 6 jogos consecutivos, são 6 derrotas e isso pesa claramente no emocional do jogador. No entanto, tem uma vantagem do seu lado que nos últimos 3 jogos que fizeram, os únicos 3 que fizeram entre si, o Gripsport venceu todos e todos sem perder qualquer set, sempre por 2-0. O último em junho deste ano em Relva de Maiorca ganhou por 2-0. Claro que as condições aqui são diferentes do que eram em Maiorca. Os outros 2 jogos é 2018, por isso não dou assim grande importância, mas ainda assim venceu ambos também por 2-0. Olhando para o mercado, acho que o mercado está muito enviesado, digamos assim, para o mau momento do Gripsport e o bom momento do Motete. O Motete é um jogador, podemos dizer, tático, é um jogador inteligente, é um jogador que de um momento para o outro faz um grande ponto, mas também é um jogador que rapidamente perde o discernimento caso o árbitro chama-lhe a atenção ou falha um ponto à rede ou algo do género. É um jogador que oscila muito emocionalmente dentro do jogo. Em termos de valor, na minha opinião, o valor está do lado do Gripsport a 2,12. Acredito que o Gripsport a longo prazo vai ganhar pelo menos metade dos jogos, o que faz com que esta odd tinha que baixar para o modo 2. Está a 2,12, vejo aqui um pequeno valor. Vou aqui entrar com a meia unidade, porque também é um jogo que também será interessante para trabalhar ao vivo e também procurar qualquer coisa na questão da linha de pontos, ou de games neste caso. Temos aqui o 21,5, que poderia ser interessante se tivéssemos um set relativamente curto no primeiro, mas que o jogo tenha dado sinais que há uma probabilidade interessante para o jogo ser resolvido no terceiro e derradeiro set. Depois partimos para o jogo que eu acho que é o mais interessante do dia, muito honestamente. O jogo entre o Casparrud, que vai defrontar nada mais, nada menos do que Matteo Berrettini. E é interessante porquê? Porque o Casparrud vem de 2 vitórias interessantes frente ao Opelka na Lerva Cup. Claro que é um jogo diferente, mas que conta para o ATP em termos de vitória e derrota. E venceu um jogador da casa que foi o Mushiyuki. O que mostra claramente é um jogador que está bem, é um jogador que defende bem, é um jogador que tem uma base em terra batida e, para quem não conhece, jogadores de terra batida normalmente são bons aqui a antecipar-se e principalmente a defender, e depois lá está nos outros atributos também na questão daquilo que será pancadas fortes, spinadas. Já o Berrettini vem de uma vitória muito interessante frente ao Monar, e essa vitória contra o Monar é interessante porque muda aqui aquilo que seria uma tendência ou aquilo que estava a se verificar na altura. Tinha perdido em Wimbledon contra o Mayates, tinha perdido também contra o jogador checo em Ingju e conseguiu vencer muito bem o Juan Munar, que é um jogador que, tal como muitas vezes falamos do Casparrud, é um jogador que também tira muito partido de condições mais lentas, é um jogador agressivo, um jogador que também serve relativamente bem e posiciona-se bem no fundo do corte. Temos aqui se calhar um jogo bastante interessante. Em termos de confronto direto, há uma vantagem, uma pequena ligeira vantagem para o Casparrud, que venceu no último jogo que eu contabilizo, naquilo que é o período dos 18 meses que eu sempre falo, mas ganhou no Masters 1000 de Roma por distância do jogador da casa, neste caso o Berrettini. Porque de resto, se formos a falar nos últimos 5 jogos, há um 3-2 para o Casparrud, há um equilíbrio dentro daquilo que é as vitórias. É interessante que no US Open, que eu acho que é a superfície de todas as que jogaram entre si, se aproxima mais das condições que vamos ter aqui. O Casparrud ganhou por 3-0. Estamos a falar de um US Open, um grande slam, mas foi em 2022, de lá para cá as coisas mudaram um pouco e o Casparrud também tem vindo a perder algum destaque dentro daquilo que é o circuito ATP. O Berrettini, entre lesões e relações
que acabam por desgastar física e emocionalmente, faz com que o foco do Berrettini não está propriamente no ténis, na minha humilde opinião. Olhando para o mercado, vejo favoritismo do lado do Casper Ruud. Acho que o Berrettini é um jogador que consegue e poderá dificultar a vida ao Casper Ruud, mas acho que no final o Casper Ruud acabará por vencer nessas condições que favorecem mais o Casper Ruud do que provavelmente o Berrettini. O Berrettini é um jogador que gosta de uma superfície relativamente mais rápida do que esta e por isso aqui vou colocar-me do lado do Casper Ruud no handicap menos 1,5, 1,80 com meia unidade. Depois partimos para o jogo da Krejcikova contra a Alexandrova, um jogo interessante em Beijing. A Krejcikova, como sabem, vem de uma vitória frente à Blinkova aqui neste torneio. Já a Alexandrova ainda não jogou qualquer jogo em Beijing, perdeu a final em Seul contra a Iga Swiatek, depois ganhou o primeiro set por 6-1, perde 7-6, 7-5, mas num jogo onde deu sinais e acabou por ser a finalista vencida, mas é contra uma Iga Swiatek, temos que sempre olhar a isto. Não é qualquer jogadora que naquelas condições iriam ganhar a Alexandrova. A Iga Swiatek ganhava, talvez a Zabalenka, mas não é assim tantas quanto isso. Por isso é sempre um resultado que eu olho, é uma derrota, mas eu olho como um resultado positivo. Antes disso, tinha vencido jogadores como a Boasson, a Sebel e também a Siniakova por 2-0 em Seul, o que é um excelente resultado. Em termos de confronto direto, há aqui jogos entre 2017 e 2021, o que eu não contabilizo muito honestamente. Mas se quiserem saber, há um 3-2 a favor da Alexandrova. No entanto, as condições aqui parecem favorecer mais até o jogo da Krejcikova. Olhando para as odds, e é aquilo que nos interessa aqui, não nos interessa adivinhar quem vai ganhar, porque o mercado já dá isso. Diz que o cenário mais provável será a vitória da Alexandrova. Eu não concordo com a odd, que é diferente, por isso Krejcikova 2,30, um quarto de unidade 0,25 é sempre uma excelente opção na minha opinião. Uma jogadora que defende bem, uma jogadora que varia muito o seu jogo, por isso poderá tirar a Alexandrova da sua zona de conforto, e a Alexandrova parte do princípio que utiliza muito a técnica da força, uma jogadora que mete muito peso na bola, bom serviço e principalmente pancadas profundas e com um grande peso de bola no fundo do corpo. Se a Krejcikova variar o jogo, tem aqui boas capacidades para conseguir levar esse jogo. Olhando para o jogo da Mertens, que vai jogar contra a Kessler, a Mertens aqui entra como uma jogadora que para o mercado é favorita, mas já vamos ver se é assim tão favorita quanto o mercado indica, porque a Mertens perdeu contra a Busca no US Open, perdeu contra a Jaquemot em Guadalajara, no México. Já a Kessler vem de uma vitória aqui em Beijing frente à Chi, uma jogadora da casa, e depois em 5 jogos tem 3 vitórias e apenas 2 derrotas, frente à Vondrashova e frente à Sedel em Cincinnati. O último jogo entre as duas foi em Hobart, na Austrália, em janeiro deste ano, e a Kessler ganhou por 2-1. A Mertens tem o fator experiência do seu lado, a Kessler tem o fator juventude, digamos assim, disponibilidade, de ter um jogo mais físico e atrapalhar claramente a Mertens. Eu considero a Mertens favorita pelo fator experiência, mas ao mesmo tempo vejo aqui dificuldades para a mesma, porque não jogou ainda qualquer jogo aqui em Beijing, será a sua estreia contra uma jogadora que já tem um jogo, tem uma vitória frente a uma jogadora da casa, por isso já sabe que ambiente é que vai ter, e parece-me que aqui 2,27, na minha opinião, poderia ser interessante, mas aqui, na minha opinião, vou no menos 12,5 da Mertens, a pensar que das duas uma, ou ela impõe a sua experiência e ganha isto de forma rápida, ou dificilmente vai ganhar, por isso menos 12,5, 1,70, e aqui vou colocar meia unidade. Quem preferir pode ir na vitória da Kessler, também é um mercado interessante. Eu prefiro ir para o menos 12,5 por causa do fator de experiência, e muitas vezes a Kessler é uma jogadora que acaba por aparvalhar, digamos assim, dentro do corte. Desculpem a expressão, mas é uma jogadora que muitas vezes desliga, uma jogadora que leva um break e parece que deixou de saber jogar ténis. E por isso não sabemos bem que tipo de Kessler é que vamos ter.
o mais certo é termos uma jogadora muito perto daquilo que já tivemos neste torneio e poderá dificultar a vida e ganhar até o jogo à Mertens. Por isso, eu acho o modo 2.27 bastante interessante, no entanto fico-me pelo menos 12,5 da Mertens. Depois temos aqui a Mucova, que vai jogar contra a Sorana Cîrstea. E eu acho que do circuito feminino, acho que é dos jogos mais interessantes. A Mucova perde contra a Osaka no US Open, não faz qualquer torneio a partir daí. No entanto, vinha de uma sequência de 4 vitórias seguidas, vitórias frente à Venus Williams, frente à própria Cîrstea no US Open, e depois frente à Noskova e por último Kostyuk. Já aqui a Cîrstea perdeu contra a Mucova 2-1, é verdade, mas depois em Sul ganhou a Zakharova, perde contra a Iga Swiatek, que acabaria por ganhar o torneio, e venceu já em Beijing a Adelaide por 2-0. Em termos de confronto direto, vantagem para a Mucova, que lidera nos últimos 5 jogos, venceu 4 e perdeu 1, sendo que o último jogo foi no US Open entre as duas e a Mucova ganhou por 2-1, como já tinha referido. No entanto, é sempre importante dizer o seguinte: nesse jogo em particular, foi um jogo impróprio para cardíacos, porque se vocês repararam, não sei se vocês viram esse jogo, mas a Cîrstea teve a ganhar 4-2 no primeiro set e perde o primeiro set no tie-break. Depois, no terceiro set, foi uma jogadora que começou a perder o seu serviço, mas recuperou quando a adversária servia para 4-2. Mas no jogo logo a seguir, perde o seu jogo de serviço. Por isso foi um jogo impróprio cardíaco, como a gente costuma dizer, um jogo muito emocional. Olhando para o mercado e olhando para aquilo que as duas jogadoras estão a dar neste momento, confesso que mais facilmente colocaria-me ao lado da Sorana Cîrstea. E claro que vou aqui contra a favorita e vou pela situação que já falei em jogos anteriores. A Mucova já não joga desde o início de setembro, não é? Praticamente temos quase aqui um mês sem ela jogar, não é bem um mês, não é? Pelo menos 22 dias sem jogar, e uma jogadora que não joga há 22 dias, por mais que treine, por mais que faça alguns jogos de preparação, por mais que convide alguém para fazer um treino juntamente com ele, um treino mais intensivo, nunca é a mesma coisa do que estar a competir. E o facto de Cîrstea estar a competir e estar a fazer de certa forma alguns bons resultados, parece-me que ela poderá ter alguma vantagem competitiva nesse jogo, o que poderá ser decisiva na minha opinião. Por isso aqui acho que vou muito honestamente no menos 12,5 da Mucova, no sentido em que ou ela acaba por ganhar, um bocadinho como o jogo da Mertens, ela acaba por ganhar e impor o seu jogo e ganha por 2-0, ou poderá perder e não completar os 12 jogos, que nos colocaria em risco. Por isso, 1,65 menos 12,5 da Mucova. No entanto, como disse no jogo da Mertens, confesso que essa odd da vitória da Cîrstea é possível. No entanto, aqui, se fosse para entrar, que não vou deixar esse jogo para o ao vivo, já num horário que já é mais possível para mim, colocaria um quarto de unidade. No entanto, será apenas contabilizado o menos 12,5 da Sorana Cîrstea. Por último e não menos importante, temos aqui o jogo da Wang contra a Zhang. Duas jogadoras da casa, por isso aqui não há vantagem de certa forma por nenhuma para nenhuma das duas. A Wang vem de uma derrota na Billie Jean King frente à Paulina por 2-1. Já a Zhang jogou no US Open, perdeu com a Bencic por 2-0 e já jogou aqui contra a Zakharova e ganhou por 2-1. E esse jogo tem uma particularidade, que a Zhang entrava para esse jogo com o estatuto de favorita, mas não era um favoritismo declarado, era o modo ali a rondar um 80, um 82, jogou bem. E depois há aqui um aspecto interessante, é a capacidade de reação da Zhang, porque a Zhang perde 6-3 o primeiro set e depois ganha 6-1, 6-4, e aqui o público também teve algum papel. No entanto, em termos de confronto direto, eu percebo porque que o mercado dá uma tendência maior para a Wang do que para a Zhang. A Wang ganhou os últimos 3 jogos entre as duas jogadoras, sendo que apenas um deles foi em 2025, em Parma, em que a rebatido, os outros 2 foi em 2021. Olhando para o jogo, olhando para o mercado, que prevê um jogo equilibrado, eu muito honestamente colocaria-me do lado da Zhang, e vamos ver aqui até o mercado que pode ser interessante. Os jogadores ganham 7, o mercado
tem poucas certezas. O modo 2,20 representa menos do que 50% de probabilidade, e muito honestamente também parece-me que não vamos ter assim um jogo tão longo quanto isso, muito honestamente. Mas em termos de favoritismo, eu diria que o mercado precificou muito bem. Como o mercado não dá aqui uma certeza para o over 2,5, eu vou-me posicionar muito honestamente no under 22,5 a 1,72. A pensar tanto uma como outra podem ganhar, no entanto que será decidido em 2 sets e não em 3, e que não complete esta tal linha dos 22 jogos. É um mercado diferente daquele que temos abordado, mas para esse jogo acho que é um mercado que faz mais sentido, e é estranho porque eu raramente trabalho o mercado de unders, mas neste caso acho que vale muito a pena, olhando para aquilo que também tem sido a tendência dos jogos entre as duas jogadoras, que todos eles deu one, e todos eles também por 1-2-0 sem haver tie-breaks. Por exemplo, o último emparment em terra batida foi um 6-4, 6-3. Pessoal, este foi o Ponto Break. Não se esqueçam de deixar o like e de subscrever o canal, e vemos numa próxima oportunidade para falar de apostas e ténis.